Eu diria que a ser um especialista se resume nisso, nesse processo de certificação. É entender que a base, ela tem bilhões de pessoas precisando de você. Bilhões de pessoas precisando desse olhar diferenciado. Principalmente a gente percebe aí o crescente de depressão, de ansiedade, de suicídio, de medicações. Porque se nós intervirmos nessa base, muitas pessoas poderão ser salvas, com esses princípios que nós ensinamos na certificação da saúde funcional. Começando mais um podcast da Saúde Funcional, esse podcast que vai sempre trazer algo relevante para você ligado à saúde funcional. Sempre aqui com Marcos Baptista e Alexandre Alves. Alexandre Alves, olha, tô curioso, o que vai ser para hoje? Conta pra gente, qual é o tema hoje, gente? Hoje vai ser sobre a certificação do especialista SAFe em saúde funcional. Agora sim, vamos tirar todas as dúvidas então hoje, ponto a ponto, o que é. Bora, primeira pergunta de hoje. O que é essa certificação? O que é a certificação? Certificação foi um modelo, que nós desenvolvemos para habilitar pessoas, principalmente aí, profissionais, a atuarem com a saúde funcional. Então, muitos me perguntam, o que é a saúde funcional? Então, a saúde funcional nada mais que é tudo que influencia na sua saúde. Suas atitudes, pensamentos, hábitos, ações, reações que vão interferir no seu dia, que tem exatamente 1.440 minutos. Então, nesse processo da certificação, a gente habilita as pessoas a conhecer os 6 pilares da saúde funcional, que é outro ponto fundamental, que se baseia na parte do sono, da alimentação, do movimento, da parte mente, da parte do ecossistema social e de propósito e garra, onde traz evidências e artigos científicos para suplantarem tudo isso. Então, um treinamento 100% online. Então, essas pessoas têm em torno de 10 módulos, são 40 horas aí de conteúdo, de aulas, onde tem aulas lives também, e tem uma parte diferenciada que a própria pessoa muda a sua saúde, da saúde funcional. A gente chama de projeto de 8 Auto P8SS, que são 8 semanas onde você reprograma seu estilo de vida. Depois você vai ensinar para alguém, onde essa pessoa vai fazer um projeto de reprogramação com estilo de vida com uma pessoa específica. E a gente vai estar acompanhando essa pessoa geralmente aí por um ano, nossa equipe, vocês estão comigo, para poder tirar todas as dúvidas dessa pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Então, de forma resumida, essa é a jornada que a pessoa vai passar. E aí, em torno de 4 a 6 vezes no ano, essas turmas abrem e a pessoa entra nessa rota para mudar a vida dela, para mudar a vida dos outros. Muito bom, Sandro. É como se fosse uma pós-graduação? Tem alguma semelhança, não? Sim. A gente chama isso de projeto de extensão, Um projeto de extensão que muitas vezes a pessoa pode estar formada ou não. Cada vez mais ela está em um projeto muito mais ligado a pessoa se conhecer e aí ela ter essa capacidade de, como profissional, intervir com a saúde funcional. Então, não é pré-requisito ele estar formado hoje. A gente não tem essa obrigatoriedade. Mas eu diria que essa palavra pós-graduação surge como um curso. Na verdade, eu diria que ele é um curso de extensão. E aí surge aí a especialidade em saúde funcional. E essa certificação, ela é online? Como é que funciona o processo? Então, ela tem essa etapa que ela é 100% online. São, na verdade, 10 módulos nós temos hoje. E aí a pessoa tem essa liberdade de ela poder assistir da sua casa, do seu celular, do carro, qualquer momento do seu dia a dia, onde ela consegue acompanhar essas aulas online. E isso hoje é o que há de melhor, porque você tem a liberdade de tempo para estar atuando, onde a gente tem uma etapa que ele faz o treinamento da parte teórica, depois tem a parte aplicada, a prática com ele, e depois com uma pessoa que ele vai acompanhar para fazer esse processo. Existe um treinamento que se estende à certificação, que são os encontros presenciais, que são os meetings da saúde funcional, que acontece 2 vezes no ano, que são para especialistas e professores interessados na saúde funcional. Aí sim, seria presencial, mas é interessante que você faça o treinamento online. Então, diríamos assim, a certificação é online? Sim, é 100% online.
Maravilha. Muito bom, Sandro. E esses módulos, você está falando essas aulas, 40 horas de aula, como é que elas são? São textos, são videoaulas, você fala, é vídeo ou é um monte de texto lá que você tem que ler? Então, ela tem uma parte específica que são de videoaulas, né, gravadas de 3 minutos, chegam a 10 minutos, algumas aulas chegam até 20 minutos, onde são pequenos blocos em módulos, né, que hoje são 10 módulos, onde a gente traz vários aspectos ligados à parte de conhecer os pilares da saúde funcional mente, de conhecer os pilares da saúde funcional físico. A parte da espiritualidade e saúde está muito crescente hoje, a gente tem um módulo só para isso. Aí tem marketing digital, o que é o programa de 8 semanas, como utilizar a internet para potenciar seus resultados. Então, tem essa parte de videoaulas, tem a parte de muitos artigos científicos, muitos artigos que a gente traz embasamento. Nós temos também aulas complementares com vídeos, né, que ancoram para poder dar o suporte, dar o respaldo, palestras, TED Talks, né, também. E um grande diferencial, né, Marco, que a gente faz hoje também, que a gente vem fazendo, são as lives. São aulas online, a gente tira as dúvidas das pessoas. Tem a comunidade também, que a gente tem uma comunidade bônus, que a gente traz para as pessoas estarem lá colocando suas dúvidas, suas perguntas, seu estudo de caso, com todos os especialistas hoje da saúde funcional, fizeram um treinamento com a gente. Então, é um bloco, né, composto de várias situações para que a pessoa possa estar vivendo essa experiência e ter o respaldo e a segurança para estar atuando com a saúde funcional e a plataforma da saúde funcional também. E também tem o módulo da rota da certificação. Sim, que é o módulo que você sai aqui, entrou hoje e até conseguir se tornar o especialista, tem que seguir uma rota que vai chegar mais tranquilamente. É legal que é o passo a passo, né, Marco? Passo, onde ele tem aquele caminho, aquela trajetória dele ter a parte teórica embasada, que muita gente vai te perguntar, por que medir isso? Né? Por que medir, por exemplo, uma dor, uma ansiedade, um estresse, um sono, ou outros biomarcadores? Então a gente traz o respaldo científico, a parte teórica, o arcabouço teórico, científico, e aí parte para a prática, ou seja, tem que vivenciar. Né? Tem que andar de bicicleta não no manual, tem que andar de bicicleta pedalando. A gente já falou, inclusive, antes no podcast sobre isso, a importância de você ter a prática no processo e principalmente ensinar alguém. Que ensinando alguém é que você aprende. Você tem que ter esses estágios. O que você ensina na sua vida é algo que você vivenciou muitas vezes. Então, por exemplo, eu dei aula de voleibol em 1994. Eu dou uma aula de vôlei agora, de toque, de manchete, de cortada, de saque. Pela experiência que passou, apesar da aula de vôlei há mais de 15 anos. Então é importante ter essa parte vivencial, prática, aplicada, para com que isso realmente traga aí uma memória e a continuidade disso também na sua vida. Além disso, trazer dados para você, para a sua plataforma e também impactar nas mídias sociais. A gente tem isso como uma premissa importante, utilizar o Facebook, o Instagram, o YouTube como ferramentas para captação de cliente. A gente reforça muito isso. Então, uma pessoa perguntou na live de ontem, vocês dão um suporte para a gente pela internet? Sim, a gente traz os primeiros passos, como utilizar, como impactar. Até a rota do P8SS, o programa de 8 semanas, tem uma aula que mostra tudo que você tem que fazer para que as pessoas cheguem para a gente. Acabei de publicar um vídeo no YouTube, vocês viram agora. A pessoa falou assim, Sandro, me ajuda. Fala você ver o que ele falou no vídeo do YouTube. Que ele tem polimiosite, né, e precisava de ajuda, vendo que você não é só um profissional de educação física. E deixou até o telefone dele. Deixou até o telefone, então, no próprio vídeo YouTube, né? Trazendo isso. Então eu posso entrar em contato, fazer um check-up e aí prospectar ou direcionar uma ação. Ou seja, olha o poder. Enquanto eu estou aqui, eu estou prospectando clientes, todos vocês têm a mesma coisa, várias situações. Esses dias, né, postou um material e colocou 10 pessoas num grupo de Telegram que você está impactando também com a saúde funcional. O seu foco é a saúde funcional ligada à corrida, faz um trabalho belíssimo. Então, isso tudo vai se casando com a sua área específica. Tem a Lúcia Regina, que é na área de criança, cada um vai na sua área. Né? E aí você tem vários grupos de pessoas que podem atuar com a saúde. A saúde funcional ela é um meio para um fim que você quer atingir. Né? Independente da sua área de atuação. É a vara, né? Você pesca tubarão, peixe, carpa, tudo, né? Muito bom, Sandro. E é bem interessante você ter falado isso, né? Porque realmente a gente vê alguns modelos, e eu particularmente já fiz pós-graduação, a gente ter comparado agora, não comparando, né? Na verdade não é uma comparação, né? Na verdade é uma comparação saudável, assim, que a gente fala, né? E eu vejo que no processo que eu
que eu fiz essa pós-graduação, que foi totalmente online, inclusive, eu não tive esse acompanhamento, porque tem um certo acompanhamento. Né? Eles não exigem que nós façamos a prática, e você citou isso muito bem, então eu acredito que isso é fantástico, porque realmente, hoje, tem assuntos da pós que eu fiz há 2 anos atrás que eu não lembro. Sim. Porque eu não botei em prática. E assim, sem nenhum conflito de interesse, mas a certificação, sem dúvidas, hoje eu sei o beabá dela, porque realmente a gente tem que aplicar. Né? Muito bom, realmente esse ponto é chave. Você falou dessa live que nós temos também algumas vezes, né? Inclusive com o Marcos Batista, que está aqui com a gente. Essas lives, elas são só para quem já é especialista, quem já certificou, ou para todos que estão cursando a certificação? Tem um primeiro momento, quando você se inscreve, né, e a gente começa a ter a primeira aula inaugural, que é um aulão, né, para a gente explicar tudo isso, como é que qual é o processo, um tira dúvidas. E aí nós temos aí em torno de 4 aulas de tira dúvidas, e a gente tem a comunidade. A gente está sempre lá com a pessoa, né, para poder estar acompanhando, principalmente quando chega. Qual é o diferencial? Como nós temos uma medida online, pode ser que amanhã ele entrou, né, como aconteceu esses dias, a pessoa chegou um check-up pepino para ele. Pepino. Né? Por exemplo, nós temos aí um check-up, que é uma plataforma de média saúde funcional pela internet, né, um modelo 100% online, e que você tem uma métrica de 0 a 100% da parte psicoemocional, física da pessoa. Então você imagina chegar um check-up para você que nunca teve aquela experiência, um check-up com 15%. Aí chega lá com depressão, ansiedade, toma remédios, a pessoa não dorme bem, fala assim, e agora, como é que eu faço? Isso é maravilhoso, porque você posta dentro da comunidade, coloca pra gente e vão ter um número de pessoas para te ajudar no processo. Então ele é muito dinâmico, ele é muito vivo, porque a cada check-up é como se fosse um clínico geral. Você não sabe o que vai chegar para você. Pode chegar de tudo, não é aquela coisa repetitiva. Né? Hoje a gente ouviu um profissional falando que ele consegue atender no horário de trabalho dele 15 pessoas. Ele é um montador de treino. Ele vai, extensora, flexora, puxada, pá. Pá. É assim, por que ele não gosta daquele trabalho? Porque é repetitivo, muito parecido, é muito igual. Ele se torna um robô de prescrever treino, entendeu? Tá errado, tá certo? Não, eu só estou dizendo que como a gente tem um ser humano chegando e nenhum ser humano é igual ao outro. Nunca teve um resultado no check-up. Eu acredito que nem quando tiver 1 bilhão de check-ups, vai ter um igual ao outro. E você não é nem um igual ao outro, nem de manhã para a noite. Então isso é muito bacana, porque a gente adora algo, que é discutir casos. Então por isso que é tão importante essas lives, né? E faz com que a pessoa, inclusive, corra atrás de estudar, né, o efeito colateral de uma medicação, de estudar por que o sono é importante. Gente, o sono é uma coisa tão premissa básica e pouca gente entende a fisiologia do sono, os hábitos do sono e tantas outras questões que a gente vai tirando dúvida a cada turma, a cada questão, a cada vida que chega. Nós temos sempre novos desafios, então isso nos move bastante. Então a pessoa não fica sem acompanhamento. Muito bom, Sandro. E além dessas aulas todas que você falou, que você ensina a utilizar a plataforma, ensina, que você falou agora do sono, você mostra artigos, sim, provavelmente, sim, né? De sono, da importância e tudo mais. Além disso, você também ensina, tem módulos em que você ensina como aplicar, como vender, por exemplo? Sim. Tem um módulo importante, né, Marco, que é o módulo do P8SS, a gente traz todo o processo. Por quê? Hoje, naturalmente, muitos profissionais vão lá, fazem uma consulta, um atendimento, ou fazem uma avaliação física, mas a gente mostra o quanto é importante um conceito que nós trouxemos, que se chama conhecer antes de conhecer. Então, hoje eu tenho uma grande oportunidade de uma pessoa que me encontra numa sala virtual ou, por exemplo, uma sala presencial, eu conhecer 50 parâmetros da vida dele que a gente chama de biomarcadores. Muitas coisas da vida dele, onde a gente chega e isso vai dando muita autoridade, até por isso que a gente consegue, né, e aí escuta aí, cobrar até 1000% a mais de muitos profissionais, relacionado a outros profissionais. Então você já chega praticamente como se fosse um hemograma da vida dele, né, de vários aspectos relacionados à saúde, onde você já vai tocar em pontos, né, para gerar soluções para essa pessoa. Então por isso esse grande diferencial também, né, para essa pessoa que faz ela entender outras facetas além de ele estar presencialmente com a pessoa. Maravilha, muito bom.
E quais seriam os benefícios de eu me tornar uma pessoa com a certificação de especialista SAFe? Eu diria que o grande ponto é que você vai estudar muitas coisas que vão estar relacionadas principalmente à parte ligada à neurociência, a importância da tecnologia. São conhecimentos diferenciados, onde fazem com que você passe a entender como que a sua fisiologia funciona, como o seu cérebro funciona, e aí você passa a entrar em um chamado modelo que eu chamo de modelo exponencial. O que é o modelo exponencial? É um modelo onde agora, por exemplo, você pode ter ido num evento, você foi a algum lugar, você tem o seu check-up, seu link, por exemplo, lá no seu link da bio, ou você está, por exemplo, hoje fazendo um impulsionamento do seu link para as pessoas fazerem a avaliação da saúde funcional e está chegando dados para você, prospectos para você, e aí você tem a possibilidade de ter uma carteira, né, de clientes onde você pode estar impactando eles. Imagina só, daqui a 2, 3, 5, 10 anos você tem lá 300, 500, 1000 pessoas onde você está acompanhando o dia a dia, está acompanhando a vida dela, onde você pode estar gerando, né, produtos, você pode... É algo tão revolucionário nesse sentido que você passa a ser sua própria empresa. Né? Isso eu diria que é um dos grandes pontos. E entender a saúde funcional para você mesmo. Por quê? Porque o ser humano hoje nunca teve tão deprimido, nunca teve tão ansioso, nunca tomou tanto remédio, nunca teve tão doente. E a ideia de ser um profissional especialista em saúde funcional é você buscar ser tudo isso. Você viver isso na essência, viver na sua prática, para com que você possa ter a credibilidade de passar a sua história. Hoje, quem são os professores que mais vendem P8, programa de 8 semanas do Método SAFe? São os professores que foram transformados. Chamam vidas transformadas, onde ele vende a própria história dele. Professores que eram doentes, professores que perderam peso, professores que tinham limitações em relação aos seus atendimentos. Então ele passa a viver aquilo e ser um exemplo para as pessoas. Então, diria assim, são inúmeros. A gente pode trazer alguns para as pessoas. E ter qualidade de vida. Qualidade de vida porque todo mundo quer ter tempo para si próprio. Né? Muitas pessoas hoje não leem. Né? Temos casos de professores que hoje leem 2 livros a cada 15 dias, um livro por semana. Pessoas que se tornaram atletas, pessoas passaram a ter tempo para a família, resgataram um casamento, porque a pessoa que todo dia acorda às 5 horas da manhã e aí chega em casa meio-dia, tem que dormir a tarde toda porque está cansado, chega em casa 11 horas da noite, eu sei porque eu já vivenciei isso. Você não vê nem a família, você vira um ser humano asocial. Isso já aconteceu comigo muito. Então, esses são ganhos com efeito colateral muito positivo. Muito bom, Sandro. E pensando nessa logística da certificação, a partir do momento que eu faço essa certificação, o que muda na minha vida, tanto financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, o que eu ganho de resultado? O que eu tenho de resultado a partir do seu produto, a partir da certificação? Eu até faço uma pergunta para vocês, porque vocês são as pessoas que foram transformadas nesse processo. Né? Eu conheci vocês antes e conheço vocês hoje. Né? Assim, você compartilhar, né, Alexandre, compartilha a sua história, porque era uma história interessante, né? Porque a vivência real do que aconteceu. Eu acabei sendo o primeiro dessa leva toda. O que você sentiu? Né? O que é vivenciar sem ser um especialista e utilizando as ferramentas como especialista, sem e com? A diferença que é para você hoje, por exemplo. É bem legal, é até bom usar eu como case, porque eu sou a prova viva disso mesmo, né? Realmente eu trabalhava no modelo antigo, Sandro, onde realmente a gente atendia as pessoas só presencialmente, onde a gente não era valorizado, né, para aquilo e não gerava valor suficiente na vida das pessoas. E além disso, dormia muito pouco, porque tinha que acordar muito cedo para dar aula para o aluno, 6 horas da manhã. Sendo que para ele era um lazer, para mim era trabalho. Então eu estava deixando de viver para ajudar outras pessoas, né? Não que ajudar outras pessoas seja ruim, mas deixar o seu é uma punição. Né? E trabalhava até muito tarde também. Né? Os 2 horários de pico, tanto que hoje em insalubridade, inclusive, essa história de você trabalhar depois das 11 e atender. Hoje, professor universitário, por exemplo, não pode a semana toda dar aula à noite e dar aula no primeiro horário. É proibido, por causa de problemas até psicoemocionais. Você estava vivendo muito isso, né? E eu vivi, você sabe do episódio que eu passei, infelizmente um acidente de carro, né? Dormi no volante, é uma sonolência muito alta,
e a gente vivia com aquele estresse, ansiedade, como não era valorizado financeiramente, vivia de dívidas, então a gente sabe o problema que os profissionais têm. Né? E o cara nunca está bem emocionalmente. Por quê? Porque são várias situações que estão acontecendo ali. Realmente um desequilíbrio emocional, financeiro, vários pilares da vida. Né? E a partir do momento que a gente faz a certificação e tem essa perspectiva de vida, né? Essa percepção de que o ser humano que está na sua frente, ele não tem que fazer só leg press supino, ele tem que fazer muito mais coisa. Quando você entende mais sobre o sono dele, quando você entende mais sobre o cérebro dele, sobre a pessoa que está na sua frente, você realmente consegue entender que aquilo ali vale mais financeiramente também. Sim. E você consegue cobrar mais e sem medo de cobrar. Sim. Né? E até a pessoa percebe isso, né? E ela nem contesta em pagar para você. E fora a mudança financeira, Sandro, realmente o fato de você gerar mais valor e cobrar mais por isso, ser mais bem remunerado por isso, você pode abdicar de uns horários extremistas, como eu estava fazendo. Sim, sim. E hoje eu dou aula só a partir das 8 horas da manhã. Vendendo tempo por dinheiro, né? Aquela história, né? Vendendo tempo também, por né? dinheiro. Eu dou algumas aulas depois das 8 horas da manhã, tenho vários atendimentos online, na verdade a maioria dos meus atendimentos são online, né? Então eu faço o meu horário, eu tenho o meu tempo. Hoje a gente está aqui gravando podcast da saúde funcional e não está acontecendo nada, não tem problema nenhum, porque a gente faz o nosso horário, a gente tem essa liberdade realmente, onde a gente não vende mais tempo por dinheiro. Então realmente transformou muito a minha vida, tanto pessoal, hoje eu tenho mais tempo para estar com minha família, tenho mais tempo para realmente aproveitar algumas situações que eu não conseguia enxergar e não conseguia aproveitar. Então tenho muito mais equilíbrio emocional também. Então tudo isso colaborou, né, numa coisa que começou com a certificação. Sim. Tem um caso interessante que eu sempre me lembro dessa história, que você foi prescrever o treino para um aluno e foi uma visão totalmente holística, global, sistêmica, que está ligada à saúde funcional quando o seu aluno não dormia. E aí você prescreveu um treino para ele, que foi um treino muito diferenciado. Ninguém entendeu. Olha que só, treino foi esse? Gente, olha o que é ter uma visão fora da caixa com um especialista em saúde funcional. Dá uma olhada nessa história. Eu estava no meio da academia, treinando, né? E aí esse aluno realmente ele toma ainda Rivotril e alguns medicamentos bem fortes, né? É um aluno que realmente ele é diplomata. Lembrando que o Rivotril é um medicamento para induzir sono que a pessoa não consegue dormir. As pessoas viciadas, o Brasil é um dos países do mundo mais consomem Rivotril, ou seja, a fisiologia do sono não está adequada e terceiriza não está adequada, ele, né? Funcionando nada. E ele era um cara bem difícil, assim, desequilíbrio emocional total, né? Ele é um diplomata, onde ele realmente dormia muito pouco. Tinha várias situações em que sempre que ele chegava para treinar, ele já chegava sempre atrasado, primeiro para começar. Era um cara que sempre atrasava 20 minutos ali e chegava já super estressado, reclamando. Eu falava, cara, calma, tá tudo bem, vamos aproveitar esse momento aqui. E aí um certo dia treinando ele, a gente estava até numa máquina fazendo um supino sentado e ele simplesmente dormiu na minha frente fazendo um supino. Ele fechou o olho assim e dormiu fazendo o supino. E isso me chocou muito e eu vi que ele literalmente estava dopado de medicamento. Eu vi que ele não tinha dormido nada na noite passada. Ele tinha misturado bebida com o Rivotril. Nossa. Então, você imagina como o cara estava. Olha o nível, né? Deu 15 minutos de aula. Quando deu 15 minutos de aula, eu fui lá para a área do alongamento. Deitei ele, coloquei um fone no ouvido dele. Falei, você vai fazer a respiração lenta de 4 tempos e vai soltar em 6 segundos. E é uma respiração lenta que a gente faz realmente o exercício de mindfulness. E ele fazendo essa respiração e eu marquei no cronômetro. Quando deu 12 minutos e 55 segundos, ele virou a cabeça de lado e dormiu. E ele dormindo, eu sabia que ele precisava daquilo. Nossa. Ele precisava desse mini break. E ele dormindo e o cérebro dele realmente apagou. E eu esperei da hora da aula até o final e fiquei sentado do lado. E várias pessoas passavam, não entendia nada. E o aluno dormindo lá, com fone no ouvido. E eu sentado, tá tudo bem, fica tranquilo. Desmaiou, não. Final, tá tudo desmaiou bem. de outra causa. E aí, quando deu exatamente 1 hora de aula, eu queria deixar ele mais, mas eu tinha que ir. E aí eu acordei ele acordou todo surpreso e realmente me agradeceu por aquilo, né, por fazer ele dormir numa aula de personal. Sozinho, né? Ele não dormia, né, e hoje ele faz sempre. A gente reduziu, ele tomava um medicamento inteiro, vai estar tomando metade agora.
e esse desmamamento é lógico feito pelo médico dele, eu não tenho nenhuma interferência nisso, mas naturalmente ensinando ele a controlar a fisiologia do sono de forma natural, ele se sentiu na oportunidade de tentar reduzir o medicamento e está dando super certo, né? Então é uma coisa que... Isso é bacana porque contar um monte de coisa, né, da plataforma, do curso, da aula, da prática, da teoria, resume nisso. É um olhar que você tem a métrica, você tem a medida, você tem aquela sensibilidade de perceber que o melhor treino para ele aprender, olha só, gente, o básico. Dormir. Desde quando que ele não consegue dormir sozinho? São boas perguntas. Ele tem X anos. Então, até 23 anos ele dormia, até 25 anos. Então, as pessoas chegam a um certo horário que eles vão desaprendendo, porque ele fazia isso sozinho. Entendeu? Então, esse olhar, né, como um todo é a grande característica do especialista em saúde funcional. Eu lembro também, Marco, daquele caso daquela senhora que era toda desiludida com a vida, que ela morava naquela fazenda. Né? Conta essa história pra gente. Aquele caso é muito bacana e a gratidão que ela tem por aquela intervenção que um especialista teve 100% online. Foi fantástico. Resume pra gente aquela história. É muito interessante a história dela que... Claro, eu consegui fazer todo esse atendimento, essas intervenções, depois que eu fiz o curso da certificação do especialista. E ela tem artrite reumatoide, fibromialgia, depressão, e tem até um vídeo dela que ela fala que é a última tentativa, que estava pensando até em tirar a vida, porque não conseguia mais conviver com as dores, com aquela insatisfação com a vida. O perdão dela também, eu posso perdoar. E aí eu fiz um trabalho com ela, exatamente ensinando ela a dormir, ensinando ela a acordar e passar um dia com uma rotina de vida diária ativa. E nessa questão ela já mora há 20 anos numa chácara, e aí ela foi começando a conectar com o momento dela, ensinando ela a respirar, ensinando ela a desligar um pouquinho o sistema límbico-emocional, ativar a área da felicidade. E aí ela começou a perceber que o lugar que ela mora é maravilhoso. Olha, mas durante 20 anos ela não conseguiu perceber quão maravilhoso era aquilo. Então, diminuiu as dores, ela começou a ter uma vida mais ativa. E hoje, com certeza... Tem um tempo já que a gente fez esse projeto, ela continua fazendo e está muito feliz, está muito bem, porque foram ações simples que transformou a vida dela. Não foi treino mirabolante, não foi dieta, não foi remédio, e sim ela assumir a vida dela e se tornar uma pessoa ativa. Bacana. E ela tem um vídeo que ela fala muito isso, né, de como ela evoluiu, como ela melhorou. Isso. Esse vídeo é muito bacana. Né, onde ela agradece você, entendeu? E você não praticamente... O projeto foi praticamente 100% online, né, com ela, né? Foi 100% online. Foi 100% online. E com certeza ela é aquele perfil que não vai entrar numa academia. Sim. Porque na academia remete o quê? A treinamento, e eu vou sentir mais dor, né? Então a gente começa a entender o porquê muitas pessoas não vão para a academia. Sim. E é uma pessoa do grupo de risco, né, que muitas vezes não está... no espectro de muitas vezes chegar numa academia, né? Com artrite reumatoide, fibromialgia, depressão, não vai ter aquele olhar de uma progressão bem lenta. Então, por que é interessante trazer esses casos de vocês? Eu teria também alguns, mas é refletir o que é essa jornada até essas histórias de vocês, porque dali para trás é importante. Mas o que conta mesmo é isso que a gente falou. É ter esse olhar simples. Alguns podem falar, mas então ele só prescreveu sono? Mas isso aí eu também sei. Falei, pois é, saber a gente sabe. E por que você muitas vezes não aplica? Porque muitas vezes você não tem esse olhar. E eu pergunto, será que você está dormindo bem? Será que você está ensinando isso? Porque são as premissas. A gente aprende muito isso com o atleta. O atleta faz isso. Se você é atleta, você sabe que uma noite mal dormida não vai gerar. Então, a gente começa a pensar que cada ser humano tinha que ter uma visão até com uma vida de um atleta, onde ele come direitinho, onde ele tem que dormir, onde ele tem horário. Ou de uma criança, né? Ou de uma criança que é a mesma forma. Rotina para tudo, tem horário para tudo. São situações onde as coisas se encaixam e a gente vai praticamente colocando a pessoa num modo de vida.
né? Não no momento assim, apenas assim, está vivendo ou sobrevivendo. O cara está só sobrevivendo. Ele meio que... Tá, imagina uma pessoa 20 anos morando num lugar desse, nunca viu. Imagina uma pessoa dessa, já pensou? Um diplomata, respaldado. E aí você para um treino para poder ensinar ele o básico. E por isso que a gente é valorizado, porque o ser humano valoriza o básico. Quando você traz a essência, traz o básico, traz a pessoa para se sentir bem, ter o bem-estar, ela valoriza aquilo. Então, eu diria que o resumo, né, de você fazer a certificação é você entender de coisas complexas, tendo a capacidade, que é o maior desafio, né, como diria Einstein, a maior dificuldade do ser humano é fazer do complexo algo simples. O simples é extremamente complexo. E muitas vezes eu digo para vocês, às vezes, já fui muito especialista em complicar as coisas. Hoje minha vida é conseguir simplificar as coisas, até como falar, como agir, né, também. Eu diria que a ser um especialista se resume nisso, nesse processo de certificação. É entender que a base, ela tem bilhões de pessoas precisando de você. Bilhões de pessoas precisando desse olhar diferenciado. Principalmente a gente percebe aí o crescente de depressão, de ansiedade, de suicídio, de medicações. Porque se nós intervirmos nessa base, muitas pessoas poderão ser salvas, né, com esses princípios que nós ensinamos na certificação da saúde funcional. Maravilha. E eu tenho interesse em me tornar um especialista com certificação. Como é que funciona? É só eu mandar um e-mail para o método SAFe? Todo momento está disponível as turmas? Como é que seria esse processo? Essa pergunta é interessante porque nós temos ciclos anuais, né? Então, dependendo de 4 a 6 turmas do ano, até porque a gente dedica aquela turma, né? Faz toda essa entrega e aí vão abrindo inscrições ao longo do ano, onde não tem datas determinadas. É importante a pessoa estar acompanhando a gente e a gente faz geralmente um período antecipatório, introdutório, ensinando os conceitos, e aí as inscrições abrem e aí ficam abertas às vezes de 2 a 7 dias, dependendo da situação, depende do número de inscrições. E aí a pessoa não pode entrar nesse período, porque a gente dedica aquele momento que aquela pessoa que quer dar esse próximo passo. Então ficar ligado nas mídias sociais, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que a gente sempre anuncia com antecedência esse processo de abertura das novas turmas. Muito bom, Sandro, excelente. Realmente acho que sanamos todas as dúvidas sobre a certificação, né? Para saber mais, realmente tem que estar aqui, tem que estar junto, tem que estar realmente acessando lá a certificação, assim como nossos vários alunos já fazem, né, Sandro? Então realmente foi um conteúdo muito rico. Você que queria saber sobre a certificação, não tem mais dúvidas, né, Marcos Batista? Exatamente. E sempre lembrando, você quando está fazendo o processo de certificação, tem todo um apoio, toda uma assessoria, tem toda uma equipe de atendimento que vai estar estudando casos, vai estar laudando, vai estar ali junto com você nessa jornada. Porque o novo, às vezes, gera um medo, mas a gente está aqui para te acompanhar nessa jornada. E vocês dois passaram por isso também, né? Nós todos passamos por isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui me deparar com esses questionários, com essas métricas, eu falei, não, isso aqui não é para mim. E hoje é muito coloquial, é muito natural para a gente. E vocês logo estarão também fazendo isso. É só persistir, resistir, porque isso é o futuro, né, para a população em geral entender mais a saúde funcional da conexão mente-corpo. Então, lembrando, se as dúvidas não foram sanadas 100%, tem aqui a área de comentários, de perguntas, de dúvidas também. Pode mandar um direct do pessoal que está ouvindo pelo podcast aí também. Aqui no YouTube você pode colocar perguntas, dúvidas, críticas, sugestões também para os próximos vídeos, próximas conexões, próximos podcasts da saúde funcional. Isso é importante para que você não fique com nenhuma dúvida e logo deve estar abrindo uma próxima turma para você estar ligado. Então, fechando por aqui, acredito que foi muito rico, detalhista, bem detalhado, passo a passo, e acredito que a gente pôde ir num nível nunca feito antes, né, de refinamento dessas perguntas e respostas. Então, agradeço. Marcos Batista aqui mais uma vez pela presença aqui, sempre alerta com tudo, pessoa que está sempre ali da minha equipe, cuidando, dando atenção. Alexandre também, obrigado pela presença, sempre atento com essa parte científica, alimentando, atualizando, né, também do que a gente pode estar evoluindo com a saúde funcional.
E lembrando sempre nosso propósito, Massivo Transformador, impactar a humanidade, né, com a saúde funcional. E nossa meta número 1 é impactar 1 milhão de vidas com a saúde funcional. Se você foi impactado agora, menos 1, isso aqui já faz valer a pena a gente continuar todo dia nossa energia para seguir em frente. Lembra sempre aqui de se inscrever no canal também, acionar aqui as notificações, você também deixar o seu joinha, se inscrever no canal e lembre de compartilhar esse vídeo, essa aula também, para você trazer mais pessoas para o nosso movimento, para a nossa grande tribo da saúde funcional. Deixe suas dúvidas e perguntas aqui embaixo também. E logo, mais um podcast da saúde funcional, sempre com equilíbrio mente e corpo. Um grande abraço para vocês, obrigado. Logo, obrigado equipe, time, tudo aqui. Tchau, tchau e até breve.